Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Santíssimo Rosário, rogai por nós. Menino Jesus de Praga, abençoai-nos. São José, rogai por nós. Nossos santos anjos da guarda, vigiai-nos. São Roque, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Podem sentar. Estimadas almas, hoje nós celebramos a chegada dos santos reis Melchior, São Baltazar e São Gaspar, os três reis, à casa da Santíssima Virgem. Os três, nós vemos só três, o camelo está bebendo água, que não está no presente, ficou aí, mas temos que lembrar que eram reis, hein? E um rei não ia só com um camelo, ia com uma comitiva. Cada um saiu de uma parte da terra, de reinos distantes, como eram reis e estudavam, ao contrário dos políticos que nós temos hoje em dia, que são nécios, ignorantes, estúpidos, asnos. Pois não, desmerecem tanto os antigos, mas os reis estudavam. Bom, então, eles eram pagãos. E os pagãos, por falta do conhecimento do sobrenatural, se dedicaram a estudar com esmero as coisas naturais. E aí o que temos quando olhamos para o alto? Os astros. Não eram astrólogos. Hoje nós chamaríamos de astrônomos. Eles não estão vendo estupidez de signo, de sorte, de nada disso. Eles não eram lesados, hein? Mesmo no paganismo. Tem a sabedoria, o conhecimento e o amor ao conhecimento natural. Então, cada um no seu reino, estudando o curso dos astros, viram algo diferente. Para que fique claro, Deus nosso Senhor, pelas coisas naturais, do conhecimento dos astros naturais e totalmente corretos, hein? Interveio para mostrar que ia nascer alguém que é o próprio Deus e que eles reconheceram, apesar do paganismo, algo sublime. Então eles deixam o seu reino com a comitiva própria que seguia um rei, e aí vão se encontrar no caminho. Um rei cruzando Pérsia, saindo da Pérsia, ou cada um saiu de um lugar. Um dia o padre explica com detalhe esta parte, e aí vão se encontrar, e nós vamos ver que três reis, observando o céu, viram a mesma pessoa designada pelos astros. Então os senhores veem que, para os judeus, vai explicar um santo padre, Deus mostrou os anjos no céu. Os pastores de Belém apareceram, os anjos disseram, vão à gruta e vão ver o menino enfaixado, porque eles tinham a fé. Então aparece um anjo, a fé nos ensina que existem os anjos, aí os pastores que eram hebreus foram e adoraram o menino Jesus. Agora, para os três reis que eram pagãos, Deus se serviu de um astro para designar o nascimento dos reis. Então vamos nos deter, que é a intenção do padre, para que façamos um bom uso desses sacramentais, que tem origem no presente que cada um levou. Até hoje, nos poucos reinos que restam, faz parte do costume, quando um rei visita outro, levar um presente. Então, os três reis levaram um presente para o menino Jesus, porque estavam reconhecendo nele o seu reinado, a sua realeza. E em cada um dos presentes designa algo que a fé, que foi mais do que mostrar um menino especial
Hoje especial não quer dizer especial, né? Deficiência, mas no sentido próprio da palavra, muito mais. Eles enxergaram o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores e o seu Deus, o único e verdadeiro. E estamos falando de pagãos, hein, que tinham uma quantidade de deuses inúmeras, mas eles já estavam, pelas coisas naturais, estavam caminhando para as sobrenaturais. Então, no dia de hoje, nós abençoamos esses 3 elementos: o ouro, o incenso e a mirra. E a igreja vai, por quê? Porque foi justamente o que hoje os reis levaram. E vai dizer o seguinte: primeiro tem um exorcismo sobre os 3, e vai pedir que afaste, Deus Nosso Senhor afaste todas as fraudes, enganos, iniquidades diabólicas, para que esses 3 elementos sejam remédio para o gênero humano contra as insídias do inimigo. Então vamos ver em que consiste este remédio. Primeiro, o ouro, vamos seguir a ordem que está aqui. O ouro, por mais nobre que seja o metal, ele designa a caridade, que é a mais nobre das virtudes. Quando o rei levou o ouro, adorou o Rei dos Reis e também estava ali com seu presente, designando a realeza de Nosso Senhor, mas também a caridade, que é a maior de todas as virtudes. Então, quando nós, os senhores, as senhoras, pelas coisas que trouxeram principalmente, então tem coisas dos senhores também, usarem esse metal exorcizado e abençoado, ele tem o poder de ser remédio contra a falta de caridade, que é uma doença. Qualquer um que não tem as virtudes tem os vícios, e os vícios são doenças da alma, pior do que do corpo, hein? Pior, o corpo doente morre, a alma doente vai para o inferno, morte eterna. Então, ao levar, não é somente portar, é portá-lo, tê-lo em casa. Quando se tem um metalzinho, se deixa no oratório de casa, e a presença e a devoção e o esforço da alma em praticar a virtude da caridade, com esse elemento, o ouro, bento em casa, vai facilitar, porque o inimigo, o diabo, é inimigo da caridade. O diabo pode disfarçar todas as virtudes, todas, mas tem 2 que ele não consegue: a humildade e a caridade. Essa ele odeia todas, mas ele não sabe ser dissimulado com humildade, ele não sabe ser dissimulado na caridade. Por isso o diabo investe muito contra essas 2 virtudes. Se os senhores procurarem, inclusive nos pagãos, tem fortaleza natural, tem paciência dentro da fortaleza natural, tem inclusive castidade natural. Tem. Se formos ao Tibete, vamos encontrar, ou vamos a um lugar menos pagão, mas em todo caso herético e cismático, Monte Athos. Existem monges, por exemplo, no Monte Athos, que nunca viram uma mulher na vida. Sim. Estão lá, isolados, é uma ilha, e naturalmente, no que podemos olhar, muita castidade, mas não serve para nada. Agora, a humildade e caridade, o diabo não consegue dissimular. Por isso ele investe muito contra essas virtudes. Então, a presença do ouro bento, que os senhores levarão para casa, vai ser remédio contra as investidas que o diabo tanto faz para que não tenhamos a caridade para com Deus e para com o próximo. O segundo presente é o incenso. Em latim, é interessante porque se diz Thurs, TH, URIS, e Santo Antônio, quando explica as etimologias, vai dizer o seguinte, que este elemento é chamado assim porque foi feito para Deus. Então, quando o rei chegou com o carregamento de incenso, ele reconheceu no menino o seu Deus. Inclusive, os pagãos só queimavam incenso para os seus deuses. É um elemento que está vinculado à divindade. E quando Roma, os imperadores, a soberba subiu a cabeça,
eles se achavam deuses, por isso, na frente do imperador romano, iam queimando incenso também para eles, porque eles achavam encarnações da divindade. Mas nunca se oferecia isso a um homem, por ser um simples mortal, e não se oferecia isso porque era um elemento caríssimo. Toda a Europa se ia para o Oriente Médio somente para trazer este elemento. Por isso os árabes cresceram muito como comerciantes, porque é ali que eles produzem a Etiópia e todo o Oriente Médio, a África e o Oriente Médio produzem incenso que é tirado de uma árvore, uma resina especial, e ali depois tem vários elementos que deixam mais perfeita, mais odorífera, mas em todo caso é sempre oferecido a Deus. Pois então, estes incensos que os senhores levarão a casa, os senhores podem fazer duas coisas: queimar um pouco, porque é um sacramental, e sempre guardar um pouquinho dessa resina. E a mesma coisa vai ser remédio contra a impiedade, contra a falta de devoção, contra a falta de vida interior, porque o incenso designa a oração, que é o alvo da oração é Deus. Mesmo que façamos oração a um santo, a Santíssima Virgem, mas sobe até Deus. Então designa a divindade e este elemento em casa e queimado, e sempre guardar alguns grãos nos seus oratórios, fará com que a nossa oração, por parte desse sacramental, tenha mais fervor. E o terceiro presente, que foi a mirra. A mirra também sai das mesmas terras que o incenso. Mas é uma árvore, bom, a árvore do incenso não é muito bela, e a da mirra é menos ainda. E ela, bom, se faz incisões nos seus troncos, aí a seiva que sai é incenso da boswellia, falando dessa árvore, e a outra que chama mirra também se faz incisões e sai a seiva, que é a mirra. Designa o rei que ofereceu mirra, ele reconheceu duas coisas em Nosso Senhor: a sua humanidade verdadeira e a sua sepultura. Porque a mirra, junto com outros elementos perfumados, era usada, tinha muitos usos, mas um deles era quando embalsamavam os corpos. Se colocavam mirra e aloes. As mulheres aí na sepultura de Nosso Senhor levarão frascos para embalsamar o Nosso Senhor. E dentro tinha mirra. Pois então, este rei já reconhecia que este menino é Deus, é rei e vai morrer. Então designava a humanidade de Nosso Senhor e também a sua sepultura. Então, para que serve para nós a mirra? A mirra, como vem de uma árvore espinhosa, os espinhos são fortes, e não é como de uma simples roseira que são afiados. Eles são duros e grandes, mais ou menos desse tamanho, desses centímetros. E ela designa para nós a mortificação. Então, quando nós temos uma vida esbanjada, desequilibrada, contra a temperança, a presença deste sacramental nos seus oratórios em casa vai despertar da parte sacramental a graça de levar em nossos corpos a mortificação de Cristo. Então, queridas almas, esses são os presentes que em abundância os magos levaram a Nosso Senhor. Aí o que Nossa Senhora fez com tudo isso? Nós não sabemos. Tem comentadores que dizem que a Santíssima Virgem e o Senhor São José, como eram 3 elementos muito preciosos, e pelo incrível que pareça, o incenso chegou a ser mais caro do que o ouro, inclusive, a Santíssima Virgem usou e São José usaram para a estadia no Egito. Tem quem pense isso. Outros que guardou. A Santíssima Virgem pode ter guardado. Em todo caso, se existe até hoje, infelizmente, com cisma e toda a divisão eclesiástica, existe 3 fragmentos de um pouquinho de ouro, um pouquinho de incenso, um pouquinho de mirra, que remonta aos originais que os reis levaram, mas não está em posse dos cristãos. Estão com cismáticos lá, se não me falha a memória, no mesmo Monte Athos que o padre lhes citava como exemplo de uma castidade natural sem a virtude.
sobrenatural. Então, queridas almas, ao ter esses sacramentais, nós temos então da parte de Nosso Senhor remédio contra a falta de mortificação, contra a falta de oração e contra a falta de caridade. Então, remédio, cura, ao levar e ter confiança devota, nós temos aí então grandes elementos para nos dispor para praticar as virtudes sem as quais não podemos obter a salvação. Então, pensando aos santos reis, que são santos de se venerar, e são muito milagrosos, hein? Aqui no interior, entre as folias de reis, nada contra, hein? Tem folias e folias por aí, umas são devotas, e hoje em dia está meio desmantelado. Mas se honra os 3 reis, porque são mártires. Bom, o padre lhes dizia, vou um dia contar a história deles para os senhores, e nós podemos invocá-los. E quando eles levaram esses presentes, quando voltaram para suas terras, a graça que esses presentes têm por detrás, eles receberam. Eles vão voltar aos seus reinos, vão pregar Nosso Senhor, os seus súditos vão se levantar contra eles, e bom, antes vai aparecer o apóstolo São Mateus, que vai sagrá-los bispos, os 3, e o seu povo vai se revoltar e vai martirizar os 3. E hoje, graças a Deus, e eu creio que aos cruzados também, a maior parte dos ossos sagrados dos 3 estão numa catedral de Colônia, na Alemanha, onde no dia de hoje eles abrem, é um relicário imenso, muito belo, por sinal, e eles abrem e podemos ver o crânio dos 3. No dia de hoje eles deixam visível, pois então, são santos de verdade, temos suas relíquias, e nós precisamos viver o que eles levaram a Nosso Senhor, então invocar os santos reis para alcançar a caridade, a piedade, a mortificação que esses presentes denotam, designavam e que nós devemos levar também em nossas almas. Quando chegarmos a Nosso Senhor no juízo, Nosso Senhor vai pedir que abramos o tesouro do nosso coração. E se não tiver ouro da caridade, mirra da mortificação e incenso da oração, nós não vamos entrar no seu reino. Então, no cofre de nossas almas, Nosso Senhor não necessita de elemento de mirra, porque Ele que criou, Ele não precisa dos grãos de incenso, não precisa, e o ouro da terra, tudo que existe foi Ele que criou, mas o sentido espiritual desses presentes, nós necessitamos para chegar no reino dos céus. Ninguém vai ao rei de mãos vazias. Então, no cofre de nossas almas, enchamos de mirra, de ouro da caridade, mirra da mortificação e incenso do temor de Deus, da devoção, para quando chegar o momento, entrarmos no seu reino. Que os santos reis intercedam por nós e nos ajudem a levar em abundância os presentes que eles levaram. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.